verdade fosse em dinheiro, que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço. Bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu. Foi rejeitado, crucificado, para comprar você e eu. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Em minha Bíblia, quando estou lendo, vou revivendo a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado. Ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida por Cristo Jesus, meu Senhor, e Ele já ressuscitou e vivo está.
Boa noite, meus preciosos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós um grande privilégio de podermos estar novamente nessa programação de fé. Programação essa que redunda sempre em bênçãos para nós, porque a palavra está sendo pregada. E o que abençoa o homem é a palavra de Deus. Ela é a grande promessa dada a Abraão e a sua descendência. E nessa feita nós vamos ouvir na mensagem Eu Sei, o parágrafo 74 e 75. Profeta de Deus discorrendo coisas tremendas e que sempre aumenta a nossa fé, a edifica, afirma sobre o alicerce firme que é a fé. Então vamos ouvir e ser abençoados. Top the hill yonder called the Eastern or the Walnut Ridge Cemetery. Eu recordo quando coloquei alguém precioso na sepultura lá em cima da colina, chamado de Yesten, ou o cemitério de Walnut Ridge. I laid a little baby in there. Como eu coloquei um bebezinho ali. I laid a little baby in there and I'd cry on a mother's arm. I'd cry till I couldn't cry no more. E eu chorei nos braços da mamãe. Chorei até não poder chorar mais. I'd done everything that I know till I took a gun to try to commit suicide. Eu havia feito tudo o que eu sabia. Até cheguei a pegar uma arma para tentar cometer um suicídio. I was in such a time. Eu estava em tal situação. It was at that hour, in that little room up there on my knees, that the heavens opened back. I saw her standing there. Amen. In the splendor of immortality. E foi naquela hora, naquele pequeno quarto, ali em cima, de joelhos, que os céus voltaram a se abrir e eu a vi ali de pé no esplendor da imortalidade. Praise God. It was in that hour that I felt her arms come around my shoulder and said, Bill, you don't understand, we're so much better off than you. Foi naquela hora que eu senti os seus braços ao redor de meus ombros. Disse, Billy, você não compreende. Nós estamos bem melhores do que você. See, it takes a crucifixion. Veja, foi necessário uma crucificação. It takes a crushing of a flower to bring perfume from it. É necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. It takes a crushing of a life to get the best out of it that there is. É necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. That's the reason Jesus had to be crushed to bring forth what he was. Esta é a razão pela qual Jesus teve que ser esmagado para produzir o que ele era. He cannot stand before the crucifixion and say, all power in heavens and earth is given into my hands. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer, todo poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. But after the crucifixion, he could stand and say, all powers in heavens and earth is given into my hands. Mas depois da crucificação, ele pôde se levantar e dizer, todos os poderes nos céus e na terra são dados em minha mão. But what did it do? Mas o que fez? It taken crucifixion first. Foi preciso uma crucificação primeiro. It taken... Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente fica tão maravilhado em ver em pequenos trechos dessa mensagem tão poderosa, nós vermos a forma como Deus tratou com o irmão Branham e assim conosco, né? Porque aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ele recebe o galardão de profeta. E o irmão Branham, ele nos conta a respeito, aqui no parágrafo 74, a respeito daquele
triste episódio de sua vida, né? Onde ele teve que subir até o cemitério Walnut Ridge e colocar ali aqueles entes queridos dele, né? Sua esposa, seu bebezinho. E ele diz assim: eu recordo quando coloquei alguém precioso na sepultura lá em cima da colina chamada de Easton, ou o cemitério Walnut Ridge. Como eu coloquei um bebezinho ali e eu chorei nos braços da mamãe. Chorei até não poder chorar mais. Essa mamãe aqui era a mamãe do bebê dele, né? Que também estava sendo sepultada ali. Que era a irmã Hope. Eu havia feito tudo o que eu sabia. Até cheguei a pegar numa arma para tentar cometer um suicídio. Eu estava em tal situação. Que coisa terrível, né? Nós, seres humanos, como estamos limitados nessa condição tão finita, realmente, para nós, certos momentos são angustiantes. Certos momentos nos tiram até a capacidade de realizarmos tarefas simples, porque uma pressão tão grande se apodera de nós e faz com que a nossa percepção de coisas simples seja perturbada. E o simples fato de você, às vezes, fazer um cálculo simples, aquilo te é impossível ser feito, porque você está sob uma pressão terrível. Agora, o irmão Branham, em uma de suas mensagens, ele disse que a pressão também traz um benefício. Ele disse que se não fosse a pressão, nós seríamos como uma boneca de pano, né? Nós não teríamos emoções. Porque o que faz isso, essa pressão, são realmente a nossa capacidade de, através dos nossos sentidos, perceber essas dimensões que nós vivemos. Mas certos momentos, quando nós, seres humanos, nos deparamos com algum episódio que nos é impossível solucionar pelas nossas forças, aquilo nos deixa angustiados. E um dos maiores, tristes e impossíveis episódios da vida de todo ser humano, e que ele não consegue solucionar, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente prolongar os seus dias com recursos, químicas, produtos de beleza, cirurgias, medicamentos. Um dos momentos que o ser humano não consegue solucionar é a morte. É algo fatídico, é algo terrível. Aquilo é tão terrível que quando pessoas são sentenciadas à morte, que elas se deparam com aquele momento e a alma daquelas pessoas percebe que vai partir, porque a alma sabe a recompensa que ela logo estará colhendo. Então aquela pessoa entra em pânico e convulsiona. O profeta chega a contar um relato de uma mulher que era totalmente contra a sua mensagem. E por ter sido ensinada em uma certa igreja, ela simplesmente desprezava o irmão Branham e a sua mensagem. Quando ela se deparou num leito de hospital, já prestes a morrer, ela se desesperou. E ela era professora de escola dominical. Se desesperou tanto, que as sardas, que ela era uma pessoa de sarda, as sardas do seu rosto
elas simplesmente se projetaram para fora como verrugas. E o pastor dela foi chamado, estava ali fora, entrou rápido e ela disse: você me enganou. Você me enganou. Quem é que estava falando para ele aquilo? Será que era a carne dela? Era não, era a alma dela. Porque estava percebendo que estava perdida. E ela pediu desesperadamente: chamem o William Branham, chamem ele para mim, eu quero pedir perdão para ele. E o irmão Branham se prontificou em ir lá, o mais rápido que pôde quando foi avisado. E ela partiu. Quando o irmão Branham chegou, ela já tinha morrido. E a tensão foi tão grande que os olhos dela se projetaram para fora das órbitas e as sardas se projetaram como verrugas. O que era aquilo? Expectativa de morte. É um problema que o ser humano não consegue solucionar. E realmente aquilo colocou a humanidade em um canto terrível. Porque ao findar os dias de qualquer homem ou mulher na terra, ele parte para a sentença, ou ele partia para a sentença, que era separação eterna de Deus. Porque a Escritura é clara: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estava aí um problema, um cálculo, que realmente ninguém poderia solucionar. E isso deixava o homem em pânico, desesperado. E o irmão Branham se encontrou nessa situação terrível. E ele chega a dizer que eu havia feito tudo o que sabia. Até cheguei a pegar em uma arma para tentar cometer um suicídio, porque ele já não suportava mais aquilo. Eu estava em tal situação. E foi naquela hora, naquele pequeno quarto, ali em cima, de joelhos, que os céus voltaram a se abrir. E eu a vi, ele viu a sua esposa, Hope, de pé no esplendor da imortalidade. O problema tinha sido solucionado para ela. Ela não precisava mais sofrer com esse problema. Em pé, no esplendor da imortalidade. Todos nós queremos ter esse problema solucionado. Mas às vezes ficamos com medo de encará-lo. Foi naquela hora que eu senti os meus braços ao redor seus braços ao redor de meus ombros. Disse: Billy, você não compreende. Nós estamos bem melhor do que você. Por quê? Porque o problema tinha sido solucionado. Aquela grande separação, grande dor, perda, angústia, desespero, aflição, sensação de incapacidade e impotência que o irmão Branham estava sentindo por amar tanto sua esposa, aquilo ela já não dividia com ele mais, muito embora ela o amava ainda. Mas ela não sentia mais desespero, dor, angústia, sensação de perda, incapacidade, impotência de resolver aquele problema. E ela ainda disse para ele: Billy, você não compreende. Nós estamos bem melhores do que você. Que coisa maravilhosa. Um problema tão gigante como a morte solucionado para ela. Agora, o que causou isso? O que provocou essa solução? O que trouxe à tona isso para ela? O irmão Branham vai e diz: veja, parágrafo 75 da mensagem, eu sei, foi necessário uma crucificação. O Calvário solucionou o problema da irmã Hope.
O Calvário solucionou o problema da humanidade. Porque está escrito em São Marcos, capítulo 15, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho e for batizado, como o evangelho manda, será salvo. Olha aí o problema solucionado. O Calvário solucionou o problema da irmã Hope. O Calvário solucionou aquele problema chamado morte. E o Calvário solucionou para todo aquele que puder crer no Evangelho esse problema de morte. Isso te aflige? Isso te deixa angustiado? Já está solucionado. Você só precisa crer no Evangelho. Paulo disse isso, mas você precisa crer no Evangelho, não é em um Evangelho. Porque Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não obramos muitos milagres. Jesus disse, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então você tem que ter certeza, meu amigo ouvinte, de estar no Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo adverte em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim no versículo 7, ele diz, me admiro que tão depressa passastes do Evangelho daquele que vos chamou para a graça de Deus, para outro Evangelho. Olha só. Mas o Evangelho de Jesus Cristo solucionou o problema da morte. Por quê? Porque quando Jesus Cristo foi sepultado ali, pagou o preço do meu e do teu pecado, e foi sepultado, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas, chegou ali no inferno, levou todos os nossos pecados e entregou a Satanás, lançando sobre ele. Pregou as almas que foram rebeldes nos dias de Noé. E tomou de Satanás a chave da morte e do inferno. Aquele grande problema chamado morte que angustiava Jó, ao ponto de Jó dizer, olha, a flor morre e nasce novamente. Tudo que morre volta novamente, mas o ser humano não volta. Mas Deus abriu para ele ali aquele prelúdio e ele, numa revelação, viu o dia da ressurreição. E ele disse, eu sei que meu Redentor vive. Ele viu que o problema foi solucionado. E por fim ele se levantará. E mesmo que os vermes comam a minha pele, a minha carne, mesmo em minha carne verei a Deus. Ele disse, vê-lo-ei com os meus próprios olhos. E ele viu. No dia da ressurreição, Jó estava ali, levantado com Jesus, andando por Jerusalém. O que foi isso? Foi solucionado o problema chamado morte. E para quê? E como foi solucionado esse problema? Para ele ser solucionado, Mobrana diz, veja, foi necessário uma crucificação. É necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. É necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. Cristo era a vida, ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda aquela vida foi esmagada no Calvário. Para que aquilo foi esmagado? Para que ele viesse a estar em nós e não somente conosco. E o irmão Brana segue dizendo, esta é a razão pela qual Jesus
teve de ser esmagado para produzir o que ele era. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer: todo o poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. Mas depois da crucificação, ele pôde se levantar e dizer: todos os poderes nos céus e na terra são dados em minha mão. O que fez? Foi preciso uma crucificação. Agora, foi difícil aquele momento. E quando Isaías o descreveu, a gente vê quão terrível foi aquilo. Porque foi do agrado do Pai moê-lo, fazê-lo enfermar. Por que ele foi enfermo? Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições. Olha, e o povo não entendeu como Hope disse: você não compreende. Isaías 53. Mas nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O povo não compreendeu. A solução do problema chamado morte, que é o que angustia a humanidade, está solucionado, está diante de nós. Meu amigo irmão, meu amigo ouvinte, o problema da tua enfermidade já está solucionado. Você só precisa esticar o braço da fé e tomar aquela solução para você. O problema da salvação, meu amigo ouvinte, já foi solucionado. O preço que foi requerido, que era a morte, já foi pago no Calvário para redimir a tua e a minha vida. Eu falei isso hoje para uma senhora, ela querendo saber da salvação, desesperada, meu Deus, e correndo às vezes para um sistema. Mas não é isso, eu falei para ela: senhora, não é isso, senhora. A senhora tem que crer no Evangelho de Jesus Cristo, cumprir o que está escrito em São Marcos 16, pregar o Evangelho. Eu falei para ela: eu estou fazendo isso agora para a senhora. Agora, crer, a senhora tem que fazer. E ser batizado, a senhora tem que fazer. E a Bíblia diz, levei ela para Atos 2:38, e foi bonito ela tentando citar, tentando memorizar, tentando guardar aquilo. Porque ela sabe que ela precisa de vida eterna. E só o Evangelho pode dar isso para nós, meu amigo ouvinte. E eu disse para ela: Atos 2:38 é a forma que a senhora tem que ser batizada. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa não foi só para ontem, não. Essa promessa nos diz respeito a vós, os vossos filhos, tantos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Olha aí, o problema solucionado, a vida eterna diante do homem. Por que tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu falei para ela: irmã, não tem outro nome que perdoa pecado senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o irmão Branham não compreendia. O povo nos dias de Jesus não compreendia. E em nossos dias também não estão compreendendo que Deus nos enviou um profeta cumprindo o que ele tinha prometido em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Mateus no capítulo 17, no versículo 11, Lucas 17:30, Apocalipse 10:7, Deus nos enviou um profeta para restaurar o Evangelho e deixá-lo totalmente capaz de salvar o homem, de solucionar o problema chamado morte mediante a fé no Evangelho. Está disponível para você. Creia no Evangelho e seja batizado como o Evangelho manda. Atos capítulo 2, versículo 38. Ali está a solução do problema chamado morte.
é o perdão dos teus pecados, porque quando os teus pecados forem perdoados, quando o meu pecado foi perdoado, o nosso pecado é perdoado, nós não podemos ter a sentença da morte sobre nós, porque nós já não operamos segundo o salário que a morte te oferece, que é separação, o salário que o pecado oferece, que é morte. Nós estamos debaixo do Evangelho. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse tão grande momento que é estar em Tua presença, aonde sentimos que o Teu Espírito, Senhor, não levando em conta as nossas fraquezas, traz de forma ungida a Tua palavra para nos mostrar que o problema foi solucionado. Não há mais nada que nos impeça de herdarmos a vida eterna. Nós só temos que ser crentes, temos que crer no Evangelho e cumpri-lo em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos tão felizes, pois o Senhor ter cuidado de nós. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Deus abençoe meu amigo ouvinte, meu irmão, minha irmã, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se na verdade fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu. Foi rejeitado, crucificado, para comprar você e eu. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Em minha Bíblia, quando estou lendo, vou revivendo
a triste cena, eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado. Ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida por Cristo Jesus, meu Senhor, e Ele já ressuscitou